Olá, meu amigo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Fávero, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rumo ao Céu. Hoje nós iremos tratar um tema muito importante da Bíblia, que é sobre o mandamento esquecido. Aquele mandamento que todo mundo deixa de lado ou todo mundo tenta interpretar como um mandamento mais filosófico, sendo que os outros 9 eles tratam como literais. Então hoje eu vou tratar sobre um tema que até mesmo é polêmico, só que vamos ver um pouquinho sobre o quarto mandamento. Antes de tudo, eu tenho visto uma coisa que me deixa bem triste. A maioria dos meus telespectadores não são inscritos aqui no meu canal. Eles não são inscritos e isso, quando a pessoa se inscreve, isso dá um grande apoio. Então, se você puder, até para incentivar esse trabalho, que eu não ganho nada para isso, estou dedicando meu tempo aqui, tudo por amor ao Evangelho. Então, se inscreve no canal, dê esse apoio. Isso ajuda muito. Também curta o vídeo, comente o que você achar interessante, se tiver alguma ideia, comente um pouquinho. E também compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda demais. Então, vamos lá. O que a Bíblia fala sobre o sábado? Então, vamos ver primeiramente onde que inicia. Onde que esse processo inicia, onde que tudo isso começa. Então vou usar a tradução Nova Versão Transformadora, que é uma tradução que eu gosto bastante, e vamos iniciar ali em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 3. Gênesis 2, de 1 a 3. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Então olha que interessante, a Bíblia vai nos informar que ao chegar ao sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra. Ou seja, até aqui ele estava criando a terra, as plantas, o ser humano que foi criado na sexta-feira. Então, até aqui, Deus estava no processo de criação. E quando terminou tudo, viu que tudo era muito bom, como nós vimos no estudo sobre a criação, chegou ao sétimo dia e ele descansou. A pergunta principal é: Deus cansa? Se Deus cansa, então ele deve estar bem cansado, porque ele não parou mais. Mas na verdade aqui é um parar de desfrutar. Desfrutou tudo aquilo que ele fez. Deus descansou a modo de exemplo para nos ensinar isso. E o interessante é que a Bíblia vai fazer que Deus abençoou e santificou o dia de sábado. No sétimo dia, no caso. Que o nome sábado, na verdade, ele vem do hebraico Shabbat, que significa descanso. Então ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Santificar no hebraico é kadosh, ou seja, separar. Então tudo que é tornado santo é algo que foi separado. Então se Deus santificou o dia de sábado, significa que ele o separou. Na verdade, eu vou falar o sétimo dia aqui no caso. Se Deus santificou o sétimo dia, significa que ele o separou. Para quê? Como um dia de descanso. E a gente vai ver, quando a gente prossegue ali para Êxodo, no capítulo 16, após a retirada do povo de Israel do Egito, né? É dado que a Bíblia vai nos falar sobre o maná. Enquanto ela fala do maná, nós vamos, a partir do verso 4, ver como funcionaria. Êxodo, capítulo 16, versículo 4, em diante, até o versículo 5. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele.
O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Então, no capítulo 16, Deus falou que cairia maná durante 5 dias, e era para pegar a porção somente para aquele dia, e depois, ao 6º dia, cairia a porção dobrada. Né? E eu posso aqui pegar aqui para vocês, se eu seguir um pouquinho mais, verso 15. Quando os israelitas viram verso 14. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, e estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento, e quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: foi o Senhor que ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram a porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse: comam o alimento hoje, pois é sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimentos, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ou seja, olha que interessante. Deus mandava alimentos 5 vezes em porção normal. Eles podiam recolher para aquele dia. Não podiam deixar para o dia seguinte. Quem deixou, recolheu e deixou para o outro dia, tinha verme no dia seguinte. Estava podre. E aí no 6º dia, ou seja, na sexta-feira, ao recolher a porção dobrada, no sábado não tinha apodrecido. Não tinha. Então Deus, ele mantinha a consistência do alimento para que ele não apodrecesse. Por que isso? Porque Deus sempre direcionou o povo de forma racional, de forma prática, a guardar o sábado da forma correta. Ou seja, eles não precisariam recolher para sua subsistência no sábado, porque eles recolheram porção dobrada na sexta-feira. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta caía porções normais para aquele dia, que não poderia ser guardado para o dia seguinte, mas na sexta caiu porção dobrada. Por quê? A porção dobrada que caía na sexta-feira era para que eles se alimentassem na sexta e no sábado, já que no sábado não teria, porque o sábado é um dia sagrado. Não é dia de trabalhar. Não é dia de se preocupar com o nosso mantimento, porque o nosso mantimento vem de Deus. A porção dobrada cai na sexta. A porção dobrada cai na sexta. E quando a gente avança mais um pouquinho nos mandamentos, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2, nós temos os mandamentos, que eu já li com vocês. Mas o verso 8 ao verso 11, nós temos o 4º mandamento, que é o mandamento que nós estamos trabalhando aqui hoje, que diz bem assim: lembra-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Ou seja, nos é colocado aqui o sábado como dia
santo, ou seja, um dia separado. Lá no Éden, ele foi santificado. Lá no Éden, na criação. É a segunda instituição de Deus. Como assim, Rafael, a segunda instituição? É que a primeira é o casamento. A primeira é o casamento, que foi instituído na sexta-feira. Mas a segunda instituição é o sábado. E ele se faz presente aqui. Ele se faz presente aqui. E quando a gente segue na leitura da Bíblia, né, nós já vimos aqui ó, que ele foi instituído na criação, que ele foi, antes mesmo de dar os mandamentos, ele já era observado, porque caía a porção dobrada na sexta-feira e no sábado não caía. E quando a gente vai ali para Ezequiel, por exemplo, Ezequiel no capítulo 20, vamos ali para Ezequiel, só para vocês uma coisa interessante. Ezequiel 20, versículo 12, versículo 20. Olha o que Deus fala. Ezequiel 20, 12 e 20. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrar-lhes de que eu sou o Senhor, que os separou para serem santos. E o verso 20. E guardem os meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês para lembrá-los de que eu sou o Senhor, seu Deus. Ou seja, Deus separou o sábado, santificou ele, nesse caso, e este é um sinal entre Deus e o seu povo. Entre Deus e o seu povo. E também é um sinal que nos lembra de que Ele é o Senhor. De que Ele está cuidando de nós. Então, o sábado foi colocado como um sinal. Né? Tá muito claro aqui qual que é o dia de guarda. Mas aí vocês podem falar para mim, Rafael, Jesus mudou isso. Jesus mudou. Porque quando a gente olha lá para Mateus, ali Jesus mudou. Será que foi mesmo? Primeira coisa é, Deus muda? Deus muda. Né? As pessoas falam, você está olhando só no Velho Testamento. A primeira coisa que eu detesto essa fala de Velho Testamento é Antigo Testamento. Esse negócio de velho significa algo ultrapassado. É Antigo Testamento. Mas Deus muda. Malaquias 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. E como ele estudou no estudo sobre a Bíblia, Jesus utilizava o Antigo Testamento. Como é que ele teria mudado algo assim? Como é que ele utilizaria algo que ele mudaria? Se ele pregava utilizando e citava o Antigo Testamento a todo momento. Tanto é que quando ele está falando no Mateus 24 sobre a desolação que aconteceria, ele fala, quando virdes o abominável da desolação de qual falou o profeta Daniel, quem ele entenda. Ou seja, ele está falando de Daniel referindo-se ao tempo do fim. Então, peraí. Jesus não cancelou o Antigo Testamento e nunca foi assim. E quando a gente vai para Mateus que me vem um capítulo de Mateus que me vem à mente é o capítulo 12. Eu peço desculpa que eu estou um pouquinho gripado, mas não dá para ignorar isso, né? Mateus 12, versículo 8. Mateus 12, 8. Esse verso sempre está na minha mente, vai ser esse aqui mesmo. Senão eu procuro ali rapidinho. Mateus 12, verso 8. Pois o Filho do Homem é Senhor, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Quando a gente volta no verso 7, fala bem assim, vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo dos sábados. E quando a gente continua na história aqui, verso 9, então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalhariam para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo.
Ou seja, olha o que Jesus está fazendo aqui. Jesus não está cancelando a guarda do sábado, Jesus não está alterando. Afinal de contas, quando a gente volta, agora, se eu voltar aqui um pouquinho no versículo, no capítulo 5, no verso 17 e 18, como já expliquei para vocês, que Jesus veio para cumprir a lei, ou seja, para trazer o seu entendimento, no termo plerosai, não para finalizá-la. Afinal de contas, no verso seguinte, ele vai dizer que até que a terra e o céu passem, nem um i ou um tio será mudado da lei. Então, Jesus não veio alterar a lei. Não veio. Não veio. Ele veio trazer entendimento. Ele veio trazer compreensão. Então, quando ele está falando sobre o sábado aqui, e ele bater tanto no sábado, é um motivo bem básico, porque o povo fariseu, eles haviam corrompido o mandamento. Eles haviam colocado leis em cima do quarto mandamento que não tinham nem sentido. Você não podia andar mais com uma milha sabática, você não podia mais, não podia carregar itens no bolso. Tinha uma lista de itens que era permitido carregar. Não podia curar, mas podia carregar uma ovelha. Então eles tinham uma quantidade de leis, se não me engano eram 400 leis em cima do sábado, que não era o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor é: lembre-se de sábado para descansar. Descansar. Não é um mandamento para ser penoso, é um mandamento para ser de aproveitamento, de passar tempo com Deus. E aí Jesus veio para corrigir: não, é certo no sábado fazer o bem. Jesus ainda fala que se vocês caírem uma ovelha de vocês num buraco, vocês não vão resgatar ela no sábado. Quanto mais, ele fala, quanto mais um dos meus filhos. Então Jesus aqui não está indo contra. E o interessante é que Mateus foi escrito com foco no povo judeu. E ele aqui aparece como o Senhor do sábado e corrigindo a postura deles quanto a isso. Fala: olha, no sábado é dia de fazer o bem. E no capítulo, em Marcos, ele também aparece de novo como o Senhor do sábado, porque o sábado é dia de fazer o bem. Né? Ele não está abandonando o mandamento aqui. Ele não está alterando o mandamento aqui. E quando a gente segue, agora me falha a memória qual dos evangelhos que é. Vamos ver se eu acho aqui de primeira, vamos ver. Mas quando a gente está falando sobre o sábado, essa é a questão. A gente não está falando de um mandamento que foi mudado. E também não é uma questão de fazer as coisas para ser... como é que eu posso dizer? Para ser salvo. Porque eu já falei isso para vocês várias vezes. A gente não guarda mandamento nenhum para ser salvo. Não guarda mandamento nenhum. Ver se é Marcos ou é Lucas, porque Mateus não é. Marcos 15, deixa eu verificar aqui para vocês. Aqui, ó. Verso 42 de Marcos capítulo 15. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ele está falando aqui tudo o que aconteceu foi no dia da preparação. Se a gente seguir para Mateus na sexta-feira, ou seja, o discípulo aqui, João Marcos, ele está colocando sexta-feira como dia da preparação, porque o sábado é um dia importante. Se a gente vai para Lucas 23... Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, versículos 55 e 56. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. Ou seja, elas descansaram no sábado como a lei exigia. Se Jesus tivesse alterado isso, vocês acham que ele já não teria falado isso para eles? Não teria corrigido isso para eles? Acham mesmo? Se a gente seguir aqui para Atos, no capítulo 16, né? Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo.
Olha aqui, apóstolo, o que acontece aqui, o apóstolo Paulo. Atos, capítulo 16. Deixa eu achar aqui. Verso 13. Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade e fomos uma margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas, uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham e ficam em minha casa, disse ela e insistiu até que aceitamos. No sábado, Paulo foi procurar um lugar de oração. Então, olha que interessante, Paulo continuava guardando o sábado. Se a gente seguir, olhar em Atos, o tempo todo estão falando, olha, eu guardo aqui, os discípulos no sábado fizeram tal coisa, que no sábado foram ali, a Bíblia fala Jesus, no sábado, conforme o seu costume. Então, a gente sabe, tem vários e inúmeros versos, só no Antigo Testamento são mais de 100 versículos que citam o sábado. São mais de 100 versículos que citam o sábado. Mas, Rafael, e o domingo? Por que as pessoas guardam o domingo? As pessoas das religiões protestantes têm a desculpa, e vou dizer bem sinceramente, têm a desculpa, utilizam dois versos totalmente distorcidos, é distorção de verso ali, é um texto fora do contexto, gera um pretexto, né? Eles têm dois versos que utilizam distorcidos para dizer sobre a guarda do domingo, e eles guardam o domingo em homenagem à ressurreição de Jesus. Em homenagem entre aspas. Por que eu falo entre aspas? Porque a partir do ano 325, após a conversão, na verdade, a partir do do quarto século, agora me falha a memória, do quarto século, isso. A partir do quarto século, após a conversão de Constantino, a guarda do sábado foi mudada do sábado para o domingo. E quando você pesquisa no catecismo da Igreja Católica sobre os mandamentos, vocês vão ver a seguinte afirmação, que o dia de guarda bíblico é o sábado, contudo a Igreja, conforme a autoridade otorgada por Cristo, alterou o dia de guarda do sábado para o domingo em respeito à ressurreição de Jesus. A Igreja Católica tem essa afirmação no catecismo, que o mandamento foi alterado pela Igreja. E isso é coerente, visto a teologia católica compreender e entender que a igreja está acima da Bíblia, porque é, de acordo com eles, a igreja que forneceu a Bíblia. Então a Bíblia não está acima da igreja, mas sim a igreja acima da Bíblia. Nós, como protestantes, entendemos a Bíblia como base de fé e prática, e a igreja tendo que submeter o que a Bíblia está escrito. Então, se nós nos submetemos à Bíblia, temos que guardar o sábado. Se nós nos submetemos à igreja, no caso da Igreja Católica, que ela tem a coerência para fazer isso, dentro da sua teologia, eles guardam o domingo por conta disso. Toda igreja protestante que guarda o domingo está respeitando a autoridade da Igreja Católica. É isso aí. Porque pela Bíblia não tem como, lendo dentro do contexto de todas as afirmações de Gênesis e Apocalipse, dizer que o dia de guarda bíblico é o domingo. Não tem como. O dia de guarda bíblico é o sábado. E ele era guardado pelos discípulos, pela mãe de Jesus, por Jesus, pelos profetas antes de Jesus e pelos novos conversos. Então as pessoas têm que parar de arranjar desculpa, que nem eu já falei várias vezes aqui. Tem que parar de levantar pretextos e apenas obedecer. Mas isso é ponto de salvação, Rafael? Não é ponto de salvação e nunca vai ser. Nenhum mandamento que você guardar vai te salvar. Nenhum. Porque eles mostram o quanto nós somos indignos. É a graça, o sangue de Cristo que nos salva. A reação ao amor de Jesus, né, João 14,15, né, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, é a obediência. E aí vem a guarda dos mandamentos. Isso é apenas uma reação ao amor divino. Porque Cristo tudo me deu, eu não nego nada para ele. Nada. Mas, Rafael, e se eu não conseguir manter minha família? Meu querido, se você acha que Deus não tem poder para cuidar de você, para cuidar da sua família, então você está seguindo ele por quê? Deus fez chover maná.
no deserto, fez água brotar do meio da rocha. Você acha que ele não vai conseguir te dar um novo serviço ou te sustentar de alguma forma? Acha mesmo? Você não confia em Deus. Deus provê. O maná dobrado cai na cesta, para que o sábado seja obedecido. Então é um mandamento santo, separado por Deus, sinal eterno entre Deus e o seu povo. Agora a pergunta é: você carregará o sinal de Deus? Ou um outro sinal que a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 13? Agora a escolha é tua. Então é isso, queridos. Caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários. Perguntem, não tem problema. Se for com respeito, pode perguntar qualquer coisa. E, bom, estou aqui para ajudá-los a compreender um pouco mais sobre a veracidade das doutrinas pautadas na Bíblia Sagrada. Tenham um excelente dia, tenham um excelente descanso e até mais. Deus abençoe cada um de vocês.